Então, vou dar só fazer uns comentários sobre as questões da prova, de algumas questões. Vou começar com a dissertativa, né? Porque é onde eu vejo o raciocínio de vocês, vou lembrando de alguma distração, né? Que alguém tenha cometido aí, tá? Então, primeira coisa que eu notei foi, às vezes, confundiu a questão da descendo acelerado, subindo retardado. Todos pedem para calcular a indicação da balança, tá? Então não vou ficar copiando a questão toda, não. Eu vou resolver uma de elevadores, porque elevadores nós tivemos algumas dúvidas em elevadores. Tiveram algumas confusões onde era para somar peso com normal, subtraíram. Então eu vou comentar elas aqui sim, tá? Que eu acho que é importante. Por isso que eu coloquei dois simuladinhos lá, né? Sobre elevadores, justamente por causa disso. Um deles era aquela parte que fala, ó, descendo acelerado. Que eu perguntava, qual que é a direção disso, sentido daquilo, que eu queria que. Não sei, cada um acha um jeito mais fácil de resolver. A outra aí, tá vendo? Vai lembrando. Cada um tem uma forma diferente de resolver, né? É lógico que eu coloco a minha maneira, né? Mas eu vou fazer um comentário aqui de uma forma que eu vi muita gente resolvendo, que eu acho interessante, tá? Eu acho interessante, sim. Eu vou falar o que, que eu acho de interessante nela e o porquê que eu não ensino dessa maneira, tá? Mas eu sei que às vezes a pessoa pega uma videoaula ali de um professor diferente no finalzinho, ele vai e resolve daquele outro jeito, você tem mais afinidade, ótimo, né? Eu vou falar por que que eu não resolvo. Beleza, então vamos lá. Primeira coisa, falou que está descendo, então tem velocidade para baixo, pelo menos eu sei que tem. Beleza? Aí ele fala que está descendo acelerado, ótimo, então também tem aceleração para baixo. Está descendo acelerado, então também tem aceleração para baixo. E melhor ainda, então, se tem aceleração para baixo, eu já sei que a resultante das forças tem que ser para baixo. Aquele primeiro simulado que fala sobre direção, pergunta direção em sentido da velocidade, direção em sentido da aceleração, era para você ter essa ideia aqui, ó, para te auxiliar nessa ideia aqui, ó. Por quê? Eu acho mais fácil você bater o olho aqui, ó, e já fazer isso, porque você já sabe que tem que sobrar uma força para baixo. Se você já chegou à conclusão que ele está descendo, o cara já falou. Se é acelerado, então tem que ter aceleração para baixo. Então, se tem aceleração para baixo, tem que ter força para baixo também, porque quem faz a força resultante é a aceleração, né? Quem faz a aceleração, perdão, é a força resultante. Então, você já sabe que ela tem que ser para baixo. Se você já sabe que ela tem que ser para baixo, então a única força que existe para baixo aqui é quem? É a força peso. Então você já sabe que ela tem que ser maior, né? E a única força que tem para cima aqui é a normal, beleza? Então você já sabe que a sua força resultante, se ela deu para baixo, então tem que ser por quê? Porque a força peso é maior. Então, opa, não tem mais aqui não. A força peso é maior, então vai ser a força peso menos a normal. Se ele tivesse retardado, que eu não vou resolver todos os tipos, né? Aí significaria que a aceleração está para cima. Então a força resultante estaria para cima e seria o contrário aqui. Em vez de peso menos normal, seria normal menos peso. Beleza? Eu lembrei isso quando eu estava fazendo, aí eu Ótimo, consegui acertar. ótimo. E aqui, ó, como você sabe que força resultante, você tinha calculado das duas maneiras. Força resultante é a massa do sujeito vezes a aceleração. Então daria 360 newtons aqui de força resultante, que você já descobriu que tem que fazer o que para achar normal? Força resultante, 360. Força peso. Ah, tá. Se a massa dele é 900, você já sabe que a força peso é 900. Que a massa é 90, então a força peso é 900. Menos normal. Então, 360 passa 900 para cá, vai ficar negativo.
Então vai ficar menos 540, né? E do outro lado menos normal. Então normal aqui vai dar 540, vai dar positivo, né? Lógico. Menos com menos, vai dar 500 e... Bem, para te dar uma luz aqui, por que que foi menor, né? A indicação da balança do que o valor real? Primeiro que ele está descendo acelerado. Eu gosto de pensar assim, imagina que você está parado lá e de repente ele começa a descer acelerado. Você faz igual desenho animado, né? A tendência sua é ficar. Então você pressiona um pouquinho menos a balança, por isso que dá um valor menor no final. Né? É uma coisa que você poderia ter pensado ali, né? Que a inércia, né? A tendência sua é ficar. Se ele desce de uma vez acelerado, então acaba pressionando um pouquinho menos ali a superfície. Teve Beleza? uma das fechadas que dava pra fazer só nesse raciocínio aí. Ótimo, dava sim. Então, Ah, e outra coisa que muitos fizeram, eu achei interessante, eu vou explicar o porquê. Aqui eu tô falando de por que que eu não resolvo assim, né? É, Aqui eu tô falando de força. Eu tô fazendo força menos força, né? Eu tô explicando por que que eu fiz peso menos normal, né? Eu tô falando de força resultante. Aí já tem gente que já calcula assim, ó. A normal vai ser a massa, que é uma forma de você deduzir isso aqui, ó. Na verdade, é isso aqui, ó. Né? É a pessoa pegar isso aqui, né? Mas tem professor que já passa isso aqui, não faz a dedução, já passa a fórmula final. Então, o que que é a força resultante? É massa vezes aceleração. O que que é peso? Massa vezes G, menos normal. Aí, beleza, vamos isolar isso aqui. Mais ou menos igual eu fiz ali. Então, vai ficar massa vezes aceleração. Passa o mg para lá, fica menos mg. E do lado de cá fica menos normal. Beleza. Para tirar esse menos daqui, né? Você pode trocar o sinal aqui, né? Então vai ficar mg menos ma. Aí coloca a massa em evidência, né? Então fica normal. Muita gente resolveu isso. Põe a massa em evidência. Então, na verdade, a conta que a pessoa faz é... Aí põe a massa em evidência, fica g menos aceleração. Então, na hora que ela vai calcular, muita gente fez isso aqui, ó. Ah, vou calcular normal, que é a indicação da balança. Pegou a massa, pegou aqui a aceleração da gravidade menos a aceleração do elevador aqui, que é 4. Então já achou direto aqui, pegou a massa da pessoa que é 90, fez aqui 10 menos 4, aí beleza, ficou 90 vezes 6 aqui, né? Aí deu 90, que é igual a 540 newtons, tá? 540 newtons. Eu não resolvi dessa forma, tá? Para não criar mais uma maneira de resolver. Primeiro argumento meu. Segundo, para não ficar com faz assim que dá certo. Bem, na verdade é uma dedução, né, que chega a essa coisa. Aí quando você tem que fazer normal menos o peso, você tem que somar as acelerações aqui, né? Então, aqui fica mais. Aqui eu tô te explicando por que que é. Entendeu? É a teoria aqui que eu tô te explicando por quê. Aqui parece que eu tô te ensinando, tipo assim, um macete. Ah, por que que é? Porque é assim que tem que fazer, porque dá certo. Porque se eu for te ensinar deduzir a fórmula, é mais fácil eu te ensinar o jeito certo aqui, ó. Beleza? Mas muita gente fez assim, muita gente alguém pegou uma aulinha ali, né, de um professor ali, para falar sobre isso, ele já deu essa dica aqui de cara, ó. Lógico, você pegou uma aula ali em cima da hora ali, ou você pegou uma aula depois que eu já te ensinei, aí o cara fala assim, ah não, só você fazer isso aqui, ó, quando tiver assim, assado. É mais simples, você viu que é bem mais simples fazer assim, né? Mas é meio que uma receitinha de bolo, né? O porquê que é assim, é o jeito que eu resolvi aqui, ó. Beleza? Mas muita gente fez assim, ó. Eu achei interessante, entendeu? Mas é bom você fazer, né? É bom você fazer depois que você já entendeu o porquê que você, né? Então tá aí, tranquilos? Dúvidas? Aí teve gente, aí eu acho que é onde entra a sorte, né, Eric?
Teve gente que achou, não sei se subindo ou descendo, mas com movimento uniforme, né? Aí nem tinha aceleração, né? Não existia aceleração. Aí de cara, ele já olhava qual que era a massa aqui, calculava o peso e pronto. Já falava qual que era o valor da, da aceleração, da indicação da balança. Era o próprio peso da pessoa. Então tiveram tinha umas duas possibilidades de movimento uniforme e ela saiu para alguns aí que ele nem teve que fazer esse raciocínio todo. Era só pegar a massa aqui e multiplicar por 10. Pronto. Beleza? Então tá aí. Bem, é... e Roldan, essa aqui que saiu para muita gente, tá? Essa aí caiu pra mim Essa. e eu acertei nela, foi na sorte que eu, que eu falei. Mas você fala que é sorte, cara, mas tinha o conhecimento lá, né? Então, essa daqui de Roldanas. O feedback que eu coloquei lá na hora de corrigir, para quem errou, né? Lógico, né? Quem acertou a questão só põe excelente se não esqueceu a unidade, né? E ótimo se você esqueceu, ou bom se você esqueceu a O que unidade. que era isso de unidade? Não, Que eu não porque às vezes você vai entendi. lá e calcula, por exemplo, calcula força, calcula aceleração, fala, a aceleração é 3, não coloca a unidade, né? Ô, Carlos, Metros Ah, por segundo ao entendi. quadrado, fala de força, mas não calcula, não põe newtons, entendeu? Só isso. ô, Carlos. Oi. A única lógica que eu tive aqui é que o peso B era 500 quilogramas e que tinha duas roldanas. Aí eu dividi por dois e acertei. Isso, tem uma massa aqui de 500 quilogramas. O que mudou na questão é que em vez de ele perguntar qual que é a força que você deveria fazer do lado de cá, ele pergunta indiretamente, né? De certa forma, ele pergunta indiretamente qual é a força. Porque você vai colocar uma massa aqui, que a gente desconhece, que vai gerar uma força-peso, né? Que é o peso de A, que vai ser suficiente para manter o para manter o sistema em equilíbrio, né? O que significa isso? Né? É, a resultante igual a zero, ele ficar em repouso, permanecer em repouso. Então você queria promover o equilíbrio ali. E para fazer isso, né? Para fazer isso você precisava colocar uma massa lá que equilibrasse com essa do lado de cá. Então tem uma força peso aqui considerável, né? Uma força peso, que é o peso de B, de 500 vezes 10, né? Uma força peso aí, mg. Então uma força peso de 500 vezes 10 é 5.000 newtons, né? Até que o feedback eu coloquei dividindo massa, mas a gente não divide massa, né? Coloquei porque ficou mais simplificado, né? Mas a gente divide força. E essa rodando aqui de cima, ela é fixa, né? Lembra que eu falei que toda rodana que o meio dela é ligada no teto, ou o meio dela é ligado em alguma coisa, ela é fixa. E quando o meio não é ligado em lugar nenhum, ela é móvel. E a móvel é a única que é capaz de dividir, na verdade, a força, né? Então esses 5.000 aqui, ó, você poderia pegar, tem 5.000 atuando aqui. O que, que vai acontecer? Essa primeira rodana, que é a única que é capaz de dividir, vai mandar 2.500 aqui para cima, né? E 2.500 aqui para outra rodana. Newtons, tá? Perdão, coloquei quilogramas ali, né? Newtons aqui, vai mandar 2.500 newtons para lá e vai mandar aqui pro teto, bacaninha, e vai mandar a mesma quantidade aqui para outra rodana que não é capaz de fazer nada, né? Então tem
2.500 aqui, newtons, que vai ser só transferido para o lado de cá. Então, essa força peso de A aqui tem que ser o quê? 2.500 newtons. Eu não acordei ainda não, né? Newtons. Beleza? Newtons. Então, o peso de A também tem que ser 2.500 newtons. Então, você só tinha que jogar na fórmulazinha de peso. Né? Que é só dividir por 10, na verdade, né? Que é a massa vezes o G. Então, a massa daria 250, que é a metade, né? 250 quilogramas. Mas quem já colocou a massa direto lá, pegou, dividiu a massa por 2, eu já considerei, tá certo? Já considerei já. Então, por quê? Porque na verdade você vai ter que dividir, né? A força, né? Como a aceleração da gravidade é a mesma, vai dar metade da massa aqui, ó. Beleza? Eu já considerei já. É lógico que eu queria que você fizesse bonitinho assim, ó, né? Deduzisse que a força fosse 2.500, jogasse na formulazinha aqui e achasse para mim massa, para ficar claro que você sabe a diferença entre peso de massa. O objetivo desse, um dos objetivos desse exercício era esse, tá? Aí, beleza. Era isso. Tanto que o feedback que eu coloquei para vocês lá foi que a massa de A era a massa de B dividido por 2, né? Então dava os 500 lá, 500 quilogramas dividido por 2. Aí agora eu estou me defendendo aqui falando que a gente não divide massa, a gente divide, na verdade, eu coloquei só para dar uma dica lá, só para dar um feedback mais curto lá. A gente divide, na verdade, força, né? Na prática vai dar na mesma, né? Mas o que eu estou querendo falar com vocês aqui é que a gente não divide massa, a gente divide força, tá? Mas na prática lá ia dar a mesma porque a massa corta lá. Beleza? Aí o que eu notei foi o seguinte: quem errou, vou dar o feedback. Usou a fórmula. Ah, qual a força que você faz? Você pega a força peso que está pendurada lá, que é a carga, e divide por 2 elevado a n. Esse n é quem? É o número de rodanas móveis. Tá certo? Aí eu lembro que eu não vou saber o número, teve gente que interpretou bonitinho lá, colocou esse n igual a 1, né? Aí deu a força lá que era 5.000, né? Aí dá 5.000, que é o peso de B, né? 5.000 dividido por 2 elevado a 1, ou seja, vai dar uma força aqui de 2.500 newtons, que aí depois você vinha para cá, ó, calcular a massa correspondente àquela força. Beleza? Tudo bem? Tá assistindo a aula também, rapaz? Aí ele vinha para cá, 250, achava a massa correspondente. Mas infelizmente alguns colocaram n igual a 2, que tá errado, né? Eu vou riscar aqui, porque são duas roldanas, mas não, a gente só considera a roldana móvel. Então alguns usaram a fórmula, lembrou a fórmula bonitinha aí, só que na hora de interpretar, interpretou o número de roldanas errado, tá? Era só, a gente só conta a móvel, nunca o número que tem, tá? Nunca o número que tem. Eu não gosto dessa fórmula pelo seguinte: dependendo da associação, vocês vão ver lá no simulado e nas dicas que eu dei lá para fazer o simulado, que tem umas rodanas é, que tem móveis que tem várias cordinhas saindo aqui, ó. Vocês vão ver lá depois no simulado. Tem várias, tem às vezes uma só conseguindo dividir até mais, porque ela tem outras formas de dividir a força aqui. Então eu acho que o raciocínio é melhor, né? Você vê que os 5.000 que está atuando aqui, né, foi dividido em dois, jogado lá para cima, metade para um lado, metade para o outro. Se tivesse outra móvel, faria a mesma coisa. Mas beleza, né? A fórmula dá muito certo para essa forma tradicional aqui, ó. Para aquela outra forma não tradicional, deixa eu mostrar aqui para não parecer que eu tô. Aquela forma não tradicional, que esse site saiu fora do ar, HTML física, saiu fora do ar esses dias. Agora aquela lá que eu expliquei, criei vídeo, expliquei na aula lá para vocês, ó, de roldanas, né?
Minhas roldanazinhas, rodando. É isso aqui que eu queria mostrar, ó, tá vendo? Ela divide a força por 3, né? Porque essa daqui de cima ela é fixa, ela não movimenta, ó. Você mexe à vontade aqui, ela não movimenta, ela fica paradinha lá. Só que os dois centros aqui estão ligados, possibilitando a de baixo dividir mais. Se você tentar usar aquela fórmula aqui, vai dar errado. Porque você só tem uma rodana móvel, né? Aí você vai usar lá, vai dar que vai dividir por 2 pela fórmula, né? Ou por 4, né? Não por 2 no caso da fórmula, né? Alguns dividiram por 4 porque misturaram a rodana móvel, contaram as duas rodanas, né? Agora aqui, ó, só tem uma móvel e vai dividir por 3. E tem outras aqui piores ainda, ó. Essa daqui então, ó, você vai dividir por 4 a força, sendo que só tem uma rodana móvel. Então depende do jeito que você configura a rodana para saber se vai dividir, ó. Os 10 newtons aqui, ó, 10 newtons, foi dividido por 4, ó, deu 2,5, né? Então, que é o modo tradicional, vamos dizer assim, né? Essa daqui a fórmula dá certinho. Agora aqui você tem que ir pelo raciocínio, né? Pelo raciocínio, olha só. Tem situações que você divide até por mais vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 2 newtons certinho. Vai dividir 10 por 5, né? Então, eu acho que é melhor você olhar para a configuração, bater o olho aqui e olhar quantas são as divisões aqui. Eu acho mais fácil e não fica preso à fórmula. Tranquilos? Teve um índicezinho de erro até grande nessa daí, tá? E essa eu coloquei várias nesse estilo aqui, ó. Tá certo? Várias nesse estilo. Pô, as que eu mais sabia eram as que mais tinha. Nossa, fiquei feliz demais. Isso é sorte. Isso é pura sorte. Você ter acertado elas é competência sua, mas ela ter aparecido lá. Então, essas aqui, o que, que aconteceu com elas? Às vezes, essas aqui eu pedia tensão, né? Em algumas situações eu pedia tensão, em outras eu pedia aceleração, né? Então, índices de erro nessas aqui foram menores, o índice de erro, tá? Foram menores, sim. As que tiveram mais erros, infelizmente, foi o elevador e a da rodana, tá? Essa daqui teve um índice menor, né? Não estou falando que ninguém errou, né? Mas teve um índice menor. A única força que está atuando aqui, puxando o sistema todo, é, opa, essa daqui, que é a força que a pessoa aplicou, ó, que é a força de 60 newtons, né? Que ele fala aqui, ó. Então ele fala que são 3 blocos, um de 6 quilogramas, um de 4 quilogramas e um de 10 quilogramas. Aí pede para você desprezar as massas entre os fios e tudo mais, né? Aí vão surgir algumas forças, né? Além daquela que a pessoa aplicou. Uma pequenininha aqui que está puxando o último bloco, seria a força que o bloco B faz em C, ou a tração do fio, depende de como perguntar, né? E uma outra força um pouquinho maior aqui, que puxa o B, mas na verdade, puxa o B, mas o B está grudado em C, né? Então eu tenho que considerar isso aí. Então essa tensão aqui que puxa o cara B, ou a força que A faz em B, ela é um pouquinho maior. Porque ela na verdade tem que puxar 2 blocos. E essa daqui não, ela tem que puxar só um bloco. Beleza? E tem a força que está puxando todo mundo, que é essa daqui, ó. Pediu para desprezar o atrito, tiveram pouquíssimas questões ou nenhuma, não estou lembrado de nenhuma aqui, que tenha considerado o atrito. Tá certo? A maioria desprezou o atrito. Eu acho que tinha questão lá sim, mas por incrível que pareça, a estatística contribuiu com todo mundo, não saiu para ninguém. Eu não lembro de se foi um aluno, dois no máximo. Eu não lembro de ter calculado com força de atrito. Bem, determine a aceleração do sistema. Beleza, vamos lá. Bem, primeira coisa é usar a força resultante, que é massa vezes aceleração. Beleza? O bom quando a prova escrita, né? Eu escrevo na prova do aluno. Quando você escreve, você guarda mais, você lembra de todos os erros que tiveram
E aí você acaba comentando especificamente sobre cada erro, né? Isso é muito bom. Então, a força resultante foi de 60, que está atuando em quem? Em todo mundo. Então, eu somo todo mundo aí, tá certo? Então, vezes a aceleração. Então, deu 60, né? Somando todo mundo aqui deu 20. Então, a minha aceleração foi de 3 metros por segundo ao quadrado, né? 60 dividido por 20 aí. Então, essa daqui caiu para bastante, para muita gente. Se tivesse perguntado tensões, eu sempre falo que é mais fácil você ir lá na última tensão, no último bloco que está sendo puxado, porque aí você vai usar só a massa dele, né? Vai usar só a massa dele. Então seria só a massa do último vezes 3, que é a aceleração de todo mundo. 30 newtons. Era de se esperar, né? Era de se esperar que dos 60 newtons, a metade ficasse com o último cara, porque ele tem o quê? Ele tem a massa dos outros dois. Né? Ele é 10 e os outros dois juntando dá 10. Então era normal que dos 60, 30 ficasse com o último e os outros 30 ficassem com esses dois aqui, ó, para distribuir entre eles. E se perguntasse qual que era a tensão no carinha B, aí eu já tenho que considerar tanto a massa do carinha B quanto a massa do carinha C, porque está puxando os dois. E a aceleração a mesma. Aí essa tensão ia dar quanto? É o carinha A e B, né? É B e C. B e C. 10 mais 4. Então daria uma tensãozinha aí, né? Nada, nada. De 14 que multiplica 3. Então daria uma tensão em B aqui, né? De quanto? 42 newtons. Beleza? Então você já até deduzia dos 60 quanto que ficou pro carinha aqui, ó. Ficou para ele então 18. E faz sentido demais, ó. Porque é a massa dele vezes a aceleração. É a força que sobrou para ele, ó. É a força resultante do carinha A. Então aqui a gente teria calculado tudo, né? Pegou a massa dele vezes 3. É bom que você tirava a prova. Eu vi que alguns parece que fizeram isso lá. Tirava até prova. 3 vezes 6, pega a força só desse cara, 18. Então sobrou 42 para os outros dois. E assim por diante. A força vai distribuindo aí, ó. Tranquilos? Então tá aí. Deixa eu pegar aqui. Voltar aqui rapidinho e pegar só umas duas questõezinhas aqui. Parece muita bobagem pra mim, pra vocês não parece, não. Que eu enxergo as coisas tão ocultas. Aqui, ó. Questões objetivas. Não vou mostrar a nota de ninguém, né? Lógico. Visualizar aqui. Bem, aqui já fica difícil, né? Eu tenho que entrar em prova por prova para olhar lá, qual que Maria Luísa fez. Eu entrar lá, olhar quais são as questões que saíram para ela, para poder saber mais ou menos qual que é o erro que cada um cometeu aqui, né? Mas aqui está pedindo aceleração. As questões, acho que de atrito ou semelhantes a de atrito, saem mais nas de marcar do que nas dissertativas, né? Eu sei que o F2 aqui não é uma força de atrito, mas é uma força contrária. Ela tem uma característica parecida com atrito, né? Então, aqui um sistema de três blocos, A, B e C, está em repouso sobre a superfície horizontal. Em um segundo momento, passam a atuar duas forças sobre esse sistema. Nessa nova situação, atua horizontalmente sobre o bloco A uma força F1 de módulo 90 e uma força de atrito, só que ela está representada aqui em cima, né? Uma força de atrito nula, não, perdão, nula, ela não está representada. E a superfície observe, ok. Uma segunda força adicional aqui, F2 de módulo 30, né, na mesma direção, só que sentido contrário de F1, é aplicada no bloco C, da outra extremidade.
Beleza? Então, as massas estão aí e ele quer saber a aceleração. A única diferença desse exercício aqui para os demais, tá ok? Para os demais, é que aqui eu tenho duas forças. Beleza? Tem duas forças atuando sobre o sisteminha aí. Só isso. Alguém tá lembrado dessa questãozinha aí? Aqui eu faria mesmo o raciocínio de sempre, força resultante é igual a massa, massa total, né? Vezes aceleração. Só que aqui eu tenho duas forças atuando. Eu tenho uma de 90 aqui para a direita e uma de 30 para a esquerda. Então, o que sobrar vai impulsionar todo mundo. Né? 5 mais 15 mais 10. Fechou. Então vai ficar 60 newtons, vai sobrar, né? Vão sobrar aqui 60 newtons empurrando 30, que é a massa. Então vai ter uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado aí. Tranquilos? Vou tentar resolver o que vocês tiveram mais dificuldade, mais dúvidas aqui, tá? Eu sei que o Zoom vai interromper a qualquer momento aí. Aí a gente continua no mesmo link. Vocês sempre pedem pra emendar, né? Então tá aí, ó. De roldanas. Aqui queria saber a aceleração do sistema. Essa aqui é interessante resolver. Vou resolver na próxima aula. Elevadores. Mesma coisa do outro lá. Talvez nem precise resolver, né? Mesma coisa da primeira que eu resolvi. Então, vamos lá, né? Vou deixar isso aqui para aula, próxima aula. Tranquilos?